Olá, cursistas! Chegamos à etapa final de nossa disciplina. Nesta quarta aula, abordaremos sobre a avaliação de políticas educacionais do campo, os sistemas de avaliação e sobre o processo de fechamento das escolas do campo. Como sabemos, no contexto dos bens públicos, há instrumentos legislacionais, entre esses as constituições, a LDB, outros também fazem parte desse conjunto para nortear a organização da vida pública e privada, como os planos nacionais, estaduais e municipais de educação. Esses se constituem em elementos do sistema educacional e têm como principal objetivo contribuir para a implementação da Lei Nacional de Educação, no sentido de abranger e reunir pressupostos da política educacional, vislumbrando construir estratégias vinculadas ao cumprimento da lei. Como consequência do Movimento Nacional de Educação do Campo, a partir de iniciativa de professores, só em 2010 são construídos espaços de debates para modificar as organizações curriculares das antigas escolas agrotécnicas, essas transformadas nos campos dos IFETs e realizando também o ensino superior no campo. Ao substituir o processo de adaptação pelo de adequação para a educação nas escolas do campo, o texto da LDB considera as peculiaridades da vida neste espaço em relação ao trâmite e tratamento escolar, identificando e respeitando a sua diversidade cultural, social e geográfica. Esse ponto de inferência de normatização pelas leis traz indiretamente referências bibliográficas de movimentos sociais do campo, inserido e defendido pelo legislador, que inaugura uma forma de inclusão de reivindicações históricas em um documento oficial. O texto da LDB, em decorrência do princípio de adequação, contém um aceno dirigido à abertura para a elaboração das diretrizes. A sua elaboração e a aprovação no Conselho Nacional de Educação ocorrem porque houve as ações dos movimentos sociais e de trabalhadores em educação, como correlações de forças, para viabilizar realizações de seminários, como instâncias para debates democráticos, fazendo proposições que foram incorporadas às diretrizes operacionais. Embora a LDB tenha reconhecido a diversidade regional e local, quanto a conteúdos e metodologias concernentes às demandas dos povos do campo, a lei por si só não garante a efetivação das condições necessárias preconizadas e condicionantes para o exercício prático de tais proposições. É notória a importância desses incisos e de sua valorização, de maneira geral e específica, para o desenvolvimento do processo educativo na prática, à base das especificidades do campo. Não basta introduzir nas escolas do campo os conteúdos regionais e locais e empreender narrativas na cultura. É necessário configurá-las no contexto político-pedagógico com postura crítica do professor, o que implica desenvolver uma política de continuidade, de formação e de carreira. É necessário configurá-las no contexto político-pedagógico com postura crítica do professor, o que implica desenvolver uma política de continuidade de formação e de carreira, para que o professor se atualize e esteja atento ao contexto histórico-social. Nesse sentido, considerar o que o sistema cria, transforma e mantém, as finalidades, conteúdos, princípios, diversidade e especificidade do campo. Tem relevância social para que se faça ultrapassar os dispositivos da lei de forma democrática e inclusiva para todos os atores. Neste sentido, o monitoramento da educação consiste no acompanhamento do processo educacional de forma sistemática e periódica, e pode servir à gestão como meio para a promoção da qualidade da educação.
É um dos motivos que levaram a União a adotar o monitoramento como uma das estratégias para a melhoria do ensino no país, bem como induzir sua prática nos âmbitos subnacionais, estados, municípios e nas unidades de ensino. Entre os principais instrumentos de monitoramento, citamos a avaliação do desempenho de alunos, pedagógico dos professores, das ações da escola, das políticas públicas educacionais, indicadores de rendimento escolar, aprovação, repetência e abandono, de conclusão de etapas de ensino, dos insumos escolares, espaço, equipamentos, relação do número de alunos por docente e de qualidade da educação. E C, índices, a razão entre dois ou mais indicadores ou variáveis. A avaliação educacional possui características que podem servir ao monitoramento da qualidade da educação e às políticas educacionais, uma vez que se constitui como um processo contínuo, formativo, que permite diagnósticos, reflexões e intervenções sobre a realidade avaliada, resultando ou não em mensuração. Os indicadores, por sua vez, são parte de um sistema de informação e, como tal, são elementos que direcionam uma ação ao expressar determinadas características da realidade. A seleção dos indicadores para a prática do monitoramento envolve a tomada de decisão sobre quais aspectos da realidade se pretende conhecer, acompanhar, controlar e até mesmo intervir. Cabe enfatizar que um único indicador é incapaz de retratar a complexidade do fenômeno educacional, por isso, a necessidade de um conjunto de indicadores, muitas vezes sintetizados por um ou mais índices. O processo de nucleação de escolas do campo, somado à municipalização do ensino fundamental e da falta de políticas públicas de atendimento aos povos do campo, causou o fechamento de milhares de escolas do campo nas últimas décadas. É na política de municipalização do ensino fundamental que está situada a política de nucleação escolar, que foram implantadas em meio a este contexto, direcionando a educação para um outro rumo, bem diferente das respectivas realidades dos educandos e da perspectiva de uma educação para o povo camponês. Uma educação que faz relação com as atividades diárias desse povo, usando isso como base para uma aprendizagem, ou seja, para a produção de conhecimentos. Com a nucleação das escolas do campo, os educandos são submetidos a se deslocarem de suas comunidades para locais distantes, onde se desvinculam das suas formas de viver, de suas culturas, ou seja, de suas especificidades. Pois a população do campo é composta por sem-terras, quilombolas, ribeirinhos, que têm suas próprias histórias, lutas e cultura de homem do campo, que possuem especificidades na forma de viver, pensar e se organizar. O processo de nucleação é uma política que foi direcionada especificamente para as escolas localizadas em áreas rurais. As escolas nucleadas se caracterizam por agrupar várias unidades escolares em uma única, sendo esta um centro onde recebe todos os educandos de outras escolas, a fim de terem recursos necessários para cumprirem sua função social e efetivando uma educação que até então é vista como eficiente pelos órgãos públicos. A nucleação pode ocorrer no campo, intracampo, onde os educandos são transferidos para uma escola maior localizada no campo, ou pode ocorrer a nucleação em escolas nos centros urbanos, onde os alunos são transferidos das escolas do campo para escolas nas cidades. O processo de municipalização já estava em curso no Brasil desde a década de 1970. Mas foi com o incentivo à descentralização que essa medida ganha mais forma na década de 1990. Com isso, é perceptível a enorme extinção ocorrida das escolas do campo e, consequentemente,
o desmantelamento dos povos do campo, bem como suas culturas e valores cultivados ao longo do tempo. As escolas do campo têm uma função importantíssima para a educação dos povos do campo, pois vincula-se às questões voltadas para a realidade dos educandos, valoriza suas culturas, os seus conhecimentos prévios. Com o fechamento das escolas do campo, não foram valorizadas e nem levadas em conta as particularidades do sujeito do campo, do povo camponês, que tem uma cultura a cultivar e a ensinar, não considerando os significados políticos e sociais da mudança campo-cidade desses sujeitos. Essas ações vêm sendo desenvolvidas pelos governantes, fechando escolas sem pensar nas consequências que essas ações causam na vida, no cotidiano dos sujeitos envolvidos, dos pais, das famílias, das comunidades, dos educandos. E, consequentemente, esses educandos terão uma educação voltada para a vida urbana e não um ensino que atenda às especificidades do campo. Mesmo sendo uma escola que foi selecionada como núcleo e situada próxima ao campo, ainda assim não exerce uma educação voltada para a realidade desses educandos. Dificilmente, o ensino que era desenvolvido, por vezes, em classes multisseriadas nas escolas do campo, é desenvolvido nas escolas que foram incorporadas. Portanto, a estrutura fundiária brasileira expressa uma enorme desigualdade social e demonstra que, economicamente, beneficia uma minoria, em detrimento de uma grande maioria de agricultores sem ou com pouca terra. Dentro desse contexto desigual, na década de 1960, se instaurou um modelo agrícola que tinha como objetivo dinamizar e modernizar a agropecuária brasileira, fato que agravou a disparidade entre as pequenas e grandes propriedades, por meio da chamada Revolução Verde, que enfatizou o caráter monocultor e exportador do campo brasileiro. Outra causa é fragilização da agricultura familiar camponesa, pois o subsídio creditício e financiador para o agronegócio é muito maior, fortalecendo a produção de grãos, a expansão de monocultura, a especulação sobre as pequenas propriedades. Em relação às políticas educacionais, identificamos dois fatores que contribuíram para o fechamento de escolas no campo. O primeiro foi o repasse de recursos via Fundeb, que estipula o valor nacional por aluno ano, que representa um referencial mínimo a ser complementado pela União, em conjunto com o Estado ou município. O valor anual mínimo nacional por aluno em 2013 era de R$ 2.243,71. Essa estipulação de valor per capita por aluno levou muitos gestores municipais e estaduais a fechar escolas em função do número reduzido de estudantes. O segundo fator das políticas educacionais foi o financiamento do transporte escolar pelo Ministério da Educação, que tem repassado recursos para que os municípios e estados adquiram ônibus para transporte de estudantes, o que tem fortalecido as políticas de nuclearização de escolas do campo. Em geral, o fechamento das turmas, turnos, escolas não acontece sem a reação da classe trabalhadora. Vários coletivos vêm se organizando para enfrentar essa situação e impedir o fechamento das escolas, ou mesmo juntando esforços para reabrir aquelas fechadas em momentos anteriores. Esses esforços culminaram em 27 de março de 2014, na publicação da Lei 12.960, que alterou o artigo 28 da LDB de 96. Apesar dessa afirmação, entendemos que a aprovação dessa alteração não representa uma conquista significativa, mas inclui a manifestação da comunidade como um dos itens a serem observados. Se a comunidade não estiver organizada ou estiver convencida de que o melhor é o fechamento da escola, a alteração da lei não serve para parar ou reverter o processo. A redação do artigo 28 em questão passou a ser:
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região, e especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Terceiro, a adequação à natureza do trabalho da zona rural. E o parágrafo único, o fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, análise do diagnóstico, do impacto da ação e da manifestação da comunidade escolar. As crianças e jovens que se deslocam diariamente para estudar na cidade sofrem o preconceito e a discriminação pelo fato de serem do campo. A cultura urbana se coloca como forma superior à do campo, e essa hierarquização vem provocando impactos no processo educacional. E não poderia ser diferente, uma vez que a cidade está colocada como sinônimo de modernidade e o campo é visto ainda como sinônimo de atraso, mesmo sendo os trabalhadores rurais responsáveis por colocar mais de 70% dos alimentos em nossas mesas. Tais posturas levam as crianças e jovens a terem vergonha de suas origens, de suas raízes, de ser o que é. Essa situação acaba fortalecendo uma ideia de inferioridade, provocando muitos casos de desistência da escola e ocasionando a desistência do sonho de continuar estudando. Por isso que a luta contra o fechamento e por construção de escolas no campo tem o sentido de poder tornar real o sonho de milhares de crianças e jovens de continuarem estudando. Assim, a escola, nesse caso, contribui para consolidar um processo de estranhamento desses sujeitos em relação ao seu contexto, à sua cultura e demais sujeitos que vivem no campo. Consideramos ainda que nas comunidades do campo, a escola representa um ponto de encontro da comunidade. Tem caráter agregador, possibilitando as possibilidades de organização coletiva. Entendemos que o fechamento da mesma inibe ou até inviabiliza esses processos. Outro impacto do fechamento das escolas do campo pode ser justamente a diminuição dos anos de escolarização dos sujeitos que vivem no campo, fato que tem consequências. O fechamento das escolas no campo nos remete a olhar com profundidade o que está em jogo, que é algo maior, relacionado às disputas de projetos de campo. Os governos têm demonstrado cada vez mais a clara opção pela agricultura de negócio, o agronegócio, que tem em sua lógica de funcionamento pensar num campo sem gente e, por conseguinte, um campo sem cultura e sem escola. Nesse sentido, os camponeses e os pequenos agricultores têm resistido contra esse modelo que concentra cada vez mais terras e riquezas, com base na produção que tem como finalidade o lucro. Nessa lógica, os camponeses são considerados atraso. Por isso, lutar contra o fechamento das escolas tem se constituído como expressão de luta dos camponeses, de comunidades contra a lógica desse modelo capitalista neoliberal para o campo. Caro cursista, encerramos aqui esta videoaula. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês nessa disciplina. Até uma próxima oportunidade.